está gravando. Peraí. Eu o fórum. Coloquei hoje lá no fórum material de estudo. Seleção do conteúdo para essa 2. Compartilhar a tela com vocês. Essa aqui foi a postagem que eu fiz lá hoje, vocês podem acessar ela. Conteúdo a ser estudado para A2. Aqui o conteúdo, né? Material que vocês vão encontrar é isso aí, né? Tem os slides das aulas, né? Eu compartilhei todos os slides completos aqui no Google Drive, né? Se clicar aqui em cima, então, veja vocês ficarem juntando todos os pedaços de slides, podem ter acesso ao conteúdo completo aqui. Os livros que a gente usou na disciplina, já tinha colocado no início do período, mas está repetindo aqui, tá? Então, o Kuroso e o Tannenbaum, né? O Kuroso também já tem um link direto para ele aqui na biblioteca virtual. Da mesma forma, o Tannenbaum já tem um link direto na biblioteca virtual. Se vocês quiserem acessar direto. A parte da prova 2 vai ser a parte inicial da disciplina, né? Então, aquela parte de introdução, aplicações básicas, modelo cliente-servidor, tipos de rede. Antes de falar sobre o conteúdo, né? A prova está montada como? A prova a gente vai fazer no online, né? Vou colocar para vocês o link no dia da prova, a gente vai fazer nesse horário da prova, né? No horário da aula vai fazer essa prova. A prova tem 10 questões, se não me engano, tem 2 discursivas e 9 múltipla escolha, mas é nessa ordem mais ou menos, tá? Nessa ordem de grandeza. E o conteúdo da prova foi tirado desses tópicos aqui. Então, a parte introdutória, que a gente viu lá no início da disciplina, onde a gente fala das aplicações básicas de rede de computadores, como as redes são utilizadas, como é o funcionamento do modelo cliente-servidor, os tipos de redes que nós temos. Depois, a parte de protocolos de comunicação, a gente fala da hierarquia de protocolos, como é que são feitas as trocas de mensagens entre os protocolos de uma rede, interface, serviço, o que são interfaces, o que são serviços. E o modelo de referência OSI, né? O conhecimento desse, como é o funcionamento do modelo e a função básica de cada camada do modelo OSI. Sobre a camada de aplicação, como é o funcionamento do serviço de transporte provido pela internet, tá? Embora isso aqui seja assunto de transporte, a gente deu uma estudada rápida na camada de aplicação. E vai ter questão sobre o protocolo DNS, né? No caso, a única aplicação explorada vai ser o DNS. Sobre a camada de transporte, serviços e princípios, como é o funcionamento da camada de transporte. A parte de portas, que é uma parte importante, né? Como funciona o funcionamento das portas que fazem o endereçamento da camada de transporte. Diferença entre os serviços com conexão e sem conexão. O DP, que é pequenininho, né? TCP, né? Especificamente como funciona a conexão TCP, como é uma política de transmissão do TCP, né? Como funciona o controle de fluxo, controle de condicionamento. Né? Na camada de rede, né? Diferença entre circuitos virtuais e datagrama. O protocolo IP versão 4, especificamente a parte de endereçamento IPv4, subredes IPv4, né? E máscara de subrede. Também o protocolo DHCP. Tem algumas perguntas aqui. Aí a Rafa está perguntando sobre exercício, né? Eu selecionei aqui, hoje eu deixei para ver se vocês tinham dúvidas, né? Vocês podem pensar em dúvidas sobre esses assuntos aqui. E a parte mais importante que precisa exercitar mesmo, né? O resto é mais teórico, é a parte de endereçamento IP. Trouxe aqui 2 exercícios para vocês fazerem que vai cair na prova coisa parecida. E também, quem for trabalhar com rede precisa saber isso. Fazer configuração de rede precisa saber como trabalhar com mágica, como criar subredes.
Então, vou dar um tempo para vocês fazerem, vou dar um tempo para vocês pensarem, vou fazer isso daqui a pouco com vocês, né? Então, é basicamente isso aqui, né? Um administrador de rede recebe uma rede barra 22, máscara 22, ele precisa criar o máximo de sub-redes que comportem até 120 hospedeiros. Qual máscara deve ser utilizada para fazer isso aqui? A segunda pergunta, uma pergunta um pouco maior, né? O administrador de rede recebeu uma rede barra 20, e pela estrutura da organização ele precisa criar 8 sub-redes de igual tamanho. Qual máscara deve ser utilizada? Então, são perguntas parecidas, mas aqui no exercício 1, a gente está se baseando em quantas máquinas precisam. Aqui no exercício 2, a gente está se baseando em quantas sub-redes são necessárias, né? Então, também quantas máquinas são utilizadas. A segunda pergunta aqui dentro da 2. Até quantos hospedeiros podem ser configurados em cada sub-rede? A terceira questão aqui, né? Assumindo que ele tenha recebido a rede 10.2.0.0, né? Qual o endereço de rede das 3 primeiras sub-redes? Deixar para vocês fazerem aí, vou dar um tempinho, tá? A gente vai conversando também, né? Essa primeira questão aqui agora são 10h18, quando for 10h30, tá? Eu resolvo ela com vocês. Enquanto isso, se vocês tiverem pergunta também para fazer, só ir falando aí. Felipe, a prova, eu vou até escrever aqui, tá? A prova, a 2, tem 2/11. A 3, 6 de dezembro. Na verdade, é a semana inteira, né? A semana de 20 a 25 vai ser dia 1, sendo que na quinta-feira, né? Que não é a nossa aula, mas na quinta-feira, eu não sei, acho que vai ser só no turno da noite, só para o pessoal da noite, por causa do jogo da Copa, parece que a prova vai ser adiada. Dia 1º de dezembro. A semana de 5 até 9 de dezembro é a semana dia 3. Só tenta fazer esse primeiro, que é importante para exercitar aí. Quem for tendo dúvida desse ou qualquer outro assunto, chama aí.
Vamos lá, chegaram a fazer. Vê aqui como é que fica. Passar essa primeira pergunta aqui, né? Um administrador de rede recebeu uma rede com uma rede barra 22. Ele precisa criar o máximo de sub-redes que comporte até 120 hospedeiros. Né? Qual máscara de rede deve ser utilizada? Então, começando aqui, tem que uma rede barra 22, né? Passando por uma sequência de bits, vai ter esse padrão aqui. Né? 255, 255, que seria 252, né? 0. Né? Então, é um padrão onde nós temos 22 bits, a sequência de 22 bits 1. A gente precisa de quê? A gente precisa de uma rede que comporte até 120 computadores, né? Até 120 hospedeiros. Já sabemos que numa máscara de rede, a parte que tem bit 1 representa o campo que endereça a rede. O bit 0 da máscara de rede endereçam os hospedeiros. Então, para a gente ter uma sub-rede que possa comportar até 120 hospedeiros, nós precisamos ter uma quantidade de bits do valor 0 que comporte 120. Bom, 2 elevado a 6 igual a 64. 2 elevado a 7 igual a 128. Então, 120 computadores está no meio desse caminho. Nós reservamos 6 bits para endereçar os hospedeiros, podemos endereçar um máximo de 64 hospedeiros. Então, isso aí não é suficiente. Já se nós reservamos 7 bits na máscara de rede para endereçar os hospedeiros, aí nós podemos ter até 128 hospedeiros. Como nós queremos 120, 2 elevado a 7 é o número que nós precisamos. Então, a gente precisa de exatamente 7 bits para o endereçamento de hospedeiros. Então, na nossa máscara original, né, está repetido aqui, os 7 últimos bits precisam ficar com valor 0 para endereçar esses hospedeiros. O que significa dizer que sobram 3 bits que podem ser convertidos para a parte de endereço. Né? Então, os bits da subrede serão esses 3 bits aqui. Né? Teremos 3 bits para endereçar as subredes. Com esses 3 bits para endereçar as subredes, nós transformamos esses bits, que são bit 0, em bit 1. Né? Passando ele para a parte de endereçamento de rede. Ô, professor, assim, oi. Por que 2 mesmo elevado, não outro valor? Qual o valor de 2 mesmo, o significado de 2? É porque nós estamos trabalhando aqui com bits. Ah, é bit, exato. Bit ele assume valor 0 ou 1, então ele pode assumir 2 valores. Né? Então, perdi aqui meu... Nós temos um campo de 1 bit, esse campo pode assumir 2 valores. Nós temos um campo de 2 bits, esse campo pode assumir 4 valores, né? 2 ao quadrado. Se nós temos um campo de 3 bits, ele assume 8 valores, 2 elevado ao cubo. Então, a cada vez que a gente coloca um bit extra no endereçamento, a gente multiplica por 2. Entendi. Aí tinha que chegar a 28, né? 128, né? Tem que chegar a 128, então, para poder representar 128 valores diferentes, a gente precisa de 7 bits, né? E aí, com esses 7 bits aqui, que ficaram reservados, variando esses 7 bits, nós conseguimos 128 valores diferentes. Beleza. Então, a máscara que a gente usa é a máscara 255, 255, né? Aqui, ó, 255, 255, 255, e esse valor aqui é o valor 128. Né? Então, 255, 255, 255, 128. Né? Em notação CDR, essa máscara é a máscara barra 25. Calma, então peraí. Ele recebeu uma rede que era 22. Né? Ah, entendi. Rede CIDR é diferente. Entendi, isso ficou diferente. Me lembrei. A rede barra 22 é essa rede aqui, né? A rede barra 22, padrão antigo, seria 255, 255, 255, né? Que é 255 menos 3, 252, 0. Seria a máscara no padrão antigo, mas do CIDR. Mas utilizar, mas endereços... Lembrando que aqui
no barra é a quantidade de bits reservado por endereço, né? Então, uma rede barra 22, apesar de 22 ser menor que 25, uma rede barra 22 é uma rede maior, né, que uma rede barra 25. Ela contém mais hosts, porque uma rede barra 22 ela sobra mais bits para endereçar computadores. Então, ela é uma rede que comporta mais computadores. Mas, professor, vamos ter 128, vão ser 125, né? Tem o do roteador, da rede, você separa Isso. 3 bits, não é isso? Isso. O endereço de máquina mesmo são 125. Se você tiver uma rede só de máquinas, sem ligação à internet, você tem que tirar o endereço de rede, que é o primeiro, e o endereço de difusão, que é o último. Aí sobram 126. Mas se tiver um roteador, tira mais um, ou quantos roteadores tiverem. Exatamente. Para você ligar à internet, você precisa de pelo menos um roteador. Esse roteador vai consumir o endereço também. Ok. Né? Então, aí você sobraria... naqueles exemplos que o professor deu, que eram roteadores ligados, por exemplo, em repetidores, isso tudo vai consumindo endereço, né? Switch, hub, eles não consomem endereço, a princípio. Tá. Mas se for uma rede grande, uma rede normalmente de uma empresa, você usa switches gerenciáveis em que você quer fazer o acompanhamento remoto desse switch, aí você precisa botar endereço no switch. Aí eles vão consumir também endereço. Ok. Mas isso, se tiver um exercício de prova, o senhor vai mencionar que consome ou não consome. Tudo. Uhum. Tá, mas se não tiver nada, switch e repetidor não consome. Não consome. Perfeito, obrigado. Pensa agora nesse 2 aqui. Dá um tempinho para vocês fazerem também. Tá, 20 minutos aí. O Vinícius está perguntando, né, de... Caso aqui. Pode, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Você pode usar 255, 255, 2520 ou pode usar a barra 22, né? Essa é opção. Né? Na verdade, Vinícius, está deixando já de ser opção. Está deixando de ser opção no seguinte forma: os softwares, vai depender de como o software é aceito. Barra 22 ou 255, 255, 2520 é a mesma coisa. Tá? Hoje em dia, a maioria dos softwares, a maioria dos sistemas operacionais aceita as duas configurações. Mas alguns softwares já estão começando a reclamar. Se você botar nesse formato aqui antigo, né, e já começam a avisar que nas futuras versões eles não vão mais aceitar esse formato. Mas eles são equivalentes, é a mesma coisa, são apenas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Né? E seria basicamente a mesma coisa, assim, mal comparando, né, seria a mesma coisa você falar 2 elevado ao cubo ou falar 8. É a mesma coisa, tá? São só formas diferentes de se representar. Era isso que eu queria saber, não? Na verdade, que não precisa reduzir para barra 22 e para barra 25, né? Só estou botando nas duas formas aqui, porque essas são as duas formas de representar, mas são a mesma coisa. Você vai configurar, por exemplo, o Windows Server. O Windows Server hoje, quando ele bota para você opções para colocar máscara de rede, ele coloca lá máscara, no campo máscara, aí 2 pontos. Aí ele bota uma caixa grande e uma caixa pequena. Nele você pode configurar ou no formato antigo no lado esquerdo ou no formato novo no lado direito. Né? Se você botar no formato CIDR no lado direito, automaticamente ele preenche com o lado esquerdo com outro valor. Se você colocar no formato antigo aqui, automaticamente ele preenche o CIDR do outro lado. O senhor pode voltar com o enunciado do exercício 2, por favor? Não,
Então, a máscara 255.255.252.0 era a máscara original, tá? Que ele recebeu. A máscara original que ele recebe é a máscara /22. Essa máscara /22 é a 255.255.255. Desculpa, 255.255.252.0. Agora, ele partindo dessa máscara, ele precisa criar sub-redes. Qual vai ser a máscara das sub-redes? A máscara das sub-redes vai ser /25, que é a 255.255.255.128. Está aqui. A original, aqui que meu monitor, ele é touch, mas ele está com um probleminha. A máscara original é /22. Essa máscara /22 ela é equivalente à máscara 255, 255, 252, certo? São a mesma coisa. Esse é o original. Agora, para criar as sub-redes, foi cada uma podendo conter até 120, que é o que pede, né? A gente precisou calcular a nova máscara. A nova máscara calculada foi a /25. A /25 é a 255, 255, 255, 128. Então, a resposta é a de baixo. A de cima é da onde a gente partiu. Não, ele não criou 3 sub-redes, ele reservou 3 bits, né? 3 bits para a sub-rede. Como ele reservou 3 bits para a sub-rede, com 3 bits, a gente endereça até 2 elevado a 3 coisas diferentes, né? Então, na verdade, ele criou 8 sub-redes. Exatamente. Foram criadas 8 sub-redes de até 126 hospedeiros, contando o roteador. Se você contar se o roteador está consumindo endereço e quiser ter... na verdade, você bota até 125 máquinas na rede, né? Contando impressoras, computadores, notebook, celular. Aqui, que eu estou fazendo agora também, Alex. Mas seria isso mesmo. Máscara 254, final 254. 255, 255, 254, 0. Nada, Vinícius. Qualquer coisa, pergunta aí.
Vinícius, não vi aqui, só estou vendo agora. Exatamente. São 510 endereços IPs utilizáveis. Aqui, então. Essa segunda questão aqui, o administrador de rede recebeu a rede /20, né? Agora, pela estrutura da organização, ele precisa criar 8 sub-redes de igual tamanho. Primeira pergunta, qual máscara de rede deve ser utilizada em cada sub-rede? Então, esse problema aqui é o problema, né, inverso do outro. No outro, a gente tinha a quantidade de máquinas, queria saber e calculou a máscara pela quantidade de máquinas. Agora, a gente vai calcular pela quantidade de sub-redes. Uma rede /20 é uma rede que nós temos 20 bits, 1. Bom, queremos 8 sub-redes. Né? Como queremos 8 sub-redes, né? 2 elevado a 3 igual a 8, nós temos 3 bits para calcular as sub-redes. Logo, precisamos pegar, né, dessa quantidade, dessa máscara, a gente não pode mexer onde tem bit 1, né, isso aqui, senão a gente invade outras redes. Seleciona 3 bits do campo de endereçamento de host para poder passar para endereçamento de sub-redes. Com isso, a nossa máscara passa a ser a máscara, né, que está aqui designada aqui, né, 3 bits 1 sendo convertidos. Então, a nossa máscara, nesse formato, né, é a máscara 255.255.2540. Né? Colocando em notação CDR, nós temos 23 bits 1, portanto, a máscara /23. Essa primeira parte aqui. Beleza. Segunda pergunta é, até quantos hospedeiros podem ser configurados em cada sub-rede? Então, a máscara que nós temos para as sub-redes é essa máscara aqui agora. Né? A máscara onde nós temos 9 bits 1. Tá? A máscara tendo 9 bits 1, nós temos 9 bits para endereçar os hospedeiros. Então, 2 elevado a 9, 512 endereços. Tá? Mas sabemos que o primeiro endereço de cada sub-rede é endereço de rede, endereço feito para designar rede, endereço utilizado pelos roteadores. Então, ele não pode ser designado para nenhum equipamento. O último endereço também é o endereço de difusão. Né? Se eu quero mandar uma mensagem para todos os computadores naquela sub-rede, eu mando para esse endereço. Então, ele também não pode ser designado em nenhum computador. Como nós estamos falando aqui de uma rede, de uma organização, né, e vão ter sub-redes, sub-redes interligadas, né, nós temos que cada sub-rede dessa está ligado no roteador. Né, esse roteador que está fazendo a subdivisão das sub-redes. Né. Então, qualquer que seja a sub-rede, o roteador, né, na sua interface, ele recebe o endereço dessa sub-rede. Logo, também, né, um dos endereços deve ser destinado ao roteador. Tá? Dessa faixa aqui, de 512 endereços, 2 não podem ser utilizados e 1 vai ser utilizado pelo roteador. Então, se a gente considerar os hospedeiros como sendo as máquinas, não contando o roteador, cada sub-rede dessa nós podemos botar 509 hospedeiros. Né? São 510 endereços utilizáveis, tendo 1 para o roteador, a gente pode botar até 509 hospedeiros. É legal? A terceira pergunta. Então, professor, só um segundo. Então, quando a gente, na questão, tem a questão das sub-redes, pressupõe-se o roteador. Eu tinha calculado só 510, aí a resposta seria 509. Então, só para eu entender essa dinâmica. Na verdade, o roteador, ele também é um hospedeiro. Ah, tá. Então, hospedeiro é qualquer máquina da rede. Ah, ok. Não, é mais para a sua correção de prova. Então, 510 estaria certo também. Tá. Ah, vale. Mas a rigor, o roteador também é um hospedeiro, não tem. Aqui na verdade, eu estou botando 509 hospedeiros, na verdade, mas eu estou querendo. É só para, na verdade, para chamar atenção para vocês, que às vezes o cara, se alguém for fazer uma especificação, fala assim: não, vou criar uma rede que eu tenho que ter 16 computadores na rede, né?
eu não posso esquecer que o roteador também consome endereço. Entendi. Então, a princípio, 4 bits daria para 16 computadores. Mas eu não posso criar subredes com 4. Eu perco 3 endereços. Entendi. Valeu. Obrigado. Esse tipo de coisa, não se preocupa que em prova eu não vou botar nada assim para ficar pegando, né? Eu gosto de chamar a atenção disso porque se vocês forem fazer um concurso, no concurso vai estar. Eles podem fazer esse tipo de pegadinha. Mas na prova eu não vou botar isso, não. Valeu, obrigado. Então, o administrador, a terceira pergunta, né? Assumindo que ele tenha recebido a rede 10.2.0.0/22, né? Qual o endereço das 3 primeiras subredes? Aliás, aqui está errado, tá? Né? Ele tem recebido a rede 10.0.0/20, tá? Depois eu vou corrigir isso lá. Porque ele recebeu a rede /20, né? Então a rede, na verdade, é /20 aqui, tá? Qual o endereço das 3 primeiras subredes? Bom, então ele recebeu essa rede aqui, né? Cada subrede a gente calculou que ela possui 512 endereços, né? O que é que nós temos, né? Vamos pensar na primeira rede aqui. A rede 10.2.0.0. Né? O último campo aqui, né? Cada campo desse é de 8 bits. Ele varia, né? De 0 a 255. Então, esse campo aqui pode receber até 256 valores diferentes. Então, a rede 10.2.0, ela vai da 10.2.0.0 até a 10.2.0.255. Então, vamos botar aqui. Nós temos essa faixa, 10.2.0.0 até 10.2.0.255. Isso aqui me dá 256 endereços. Porém, cada subrede minha tem 512 endereços, né? Então, ela também passa a ocupar da rede 10.2.0, dos endereços, rede não, né? Até 10.2.1.255. Né? Então, essa faixa de endereço aqui, da 10.2.0.0 até a 10.2.1.255, essa faixa aqui tem 512 endereços. A primeira subrede, ela vai o quê? Da 10.2.0.0 até a 10.2.1.255. Aqui cabem 512. Se a primeira subrede termina em 10.2.1.255, onde começa a segunda subrede? A segunda subrede começa no endereço seguinte, que é 10.2.2.0. Pela mesma razão, como são 512 endereços, ela vai até a 10.2.3.255. Né? A terceira, aqui está errado, está faltando, aqui é a terceira, né? A terceira subrede vai desde 10.2.4.0 até 10.2.5.255. Né? Cada uma dessas subredes aqui tem exatamente 512 endereços. Na verdade, de forma geral, né, para as 8 subredes, a gente pode ver que é uma sequência, né? 10.2.0, 10.2.2, 10.2.4. Né? As subredes estão todas aqui. Né? Apagado aqui. As subredes estão todas essas aqui. A primeira é 10.2.0, a segunda é 10.2.2, a terceira é 10.2.4, por aí vai. 10.2.6, 10.2.8, 10.2.10, 10.2.12, 10.2.14. Esses aqui são os endereços das 8 subredes que foram criadas. E aí, pessoal? Desculpa, professor, essa parte final aí eu não compreendi muito bem. Qual? Essa aqui, corrigir aqui esse slide logo aqui. Tá, entendi. Posso estar me incomodando. São as primeiras é o início das subredes que você diz, né? Isso, é o início, endereço e subrede. Entendi. Ok, pessoal? Tá certo aí? As primeiras subredes, tá certo. Entendi, professor. E na realidade ele criou até a 1, 2, 1, 2.
3, 5, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 8. Tá. São 8 sub-redes que são solicitadas, né? Então, as 8 estão aqui. Não, ele só solicitei as 3 primeiras, mas as 8 sub-redes totais estão aqui. Fiquei na dúvida, porque aqui já tem 6 sub-redes, né? Não Onde? teria? É porque aqui tem o range de sub-redes aqui, ó. E quando pula da 10.2.0 para 10.2.1 já também não seria uma sub-rede? Ou Não. não, só porque tem 512? A sub-rede ela é dada pela quantidade de bits da rede, da máquina de rede. Tá. Tá, Né? esse aqui é o range, então, né? Entendi. No caso aqui, ó, a quantidade aqui, a nossa sub-rede está aqui. Com o meu mouse toda hora. Tá. Nossa sub-rede está aqui. Essa aqui que é a máscara da sub-rede. Uhum. Né? Então a máscara, ela termina aqui. Esse último bit aqui, ela faz parte do endereçamento de host. Sim. A gente tem redes que são realmente redes gigantescas. Uma rede classe A, por exemplo, a rede 10, na verdade, se a gente não coloca a máscara padrão da rede 10, tá para cá. Se eu for pensar na rede 10 como uma rede 10.0.0, essa rede aqui, ó, é 10.0.0.0, a máscara padrão dela é /8. É uma rede só, que vai desde 10.0.0.0 até 10.255, 255, 255. Isso aqui é só uma rede. A rede 10 padrão. É que a gente quebra ela, porque ela é muito grande, quebra ela com máscara para poder fazer partes menores. Mas uma rede ela não tem que ser quebrada no ponto, não, em absoluto. O ponto Entendi. é só para facilitar o entendimento pelo ser humano. Então, mas um endereço IP é uma sequência de bits, direto. Entendi. Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. Uma pergunta aqui no chat. A Vinícius está falando aqui, o Vinícius, né, falando, né? Ainda precisaria ser de 512? Precisa pelo seguinte, né? Aqui é uma continuação, né? Primeiro qual a máscara de rede deve ser utilizada em cada sub-rede? A gente calculou, né? Até quantos PDs pode ser configurado em cada sub-rede, né? Aí, assumindo que ele tenha recebido esse endereço aqui, 10.20, para essa sub-rede que foi quebrada, né? Qual é o endereço das 3 primeiras sub-redes dele? Aí, no caso, cada sub-rede dele, a gente calculou no passo anterior, são 512 endereços. Então, a gente tem que manter os 512. Se fosse 256, seria outra sub-rede, não seria mais a máscara que a gente calculou. Então, 10.200 é o endereço inicial da rede. A gente está falando aqui é o seguinte. O endereço inicial da rede, ele recebeu para distribuição a rede 10.2.0.0. Esse aqui é o endereço de rede. Esse aqui é o endereço inicial da rede que ele recebeu. Tá? Caso 10.2.0.0/20 é a rede. Essa rede inicia nesse endereço. Esse é o primeiro endereço da rede. A partir daí são criadas sub-redes a partir desse endereço. Você, quando está trabalhando no local, que você vai receber uma faixa para você utilizar, essa faixa que você recebe é sempre no formato, por exemplo, aqui. 10.2.0.0/20. Esse endereço ele não poderia ter sido recebido com essa máscara, né? Porque ele não faz o alinhamento. Né? O alinhamento é o seguinte: o endereço de rede é o endereço no qual você pega. Vamos lá, nossa máscara de rede aqui.
Vou digitar que vai ser mais fácil, né? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Deixa o PowerPoint para cá. Você tem um alinhamento que você tem que manter. Besteira aqui. Você tem um alinhamento que você tem que manter, tá? Esse alinhamento, você tem a máscara. No caso, a gente estava usando a máscara /20, né? Essa máscara /20 é... E a máscara /20. Né? A máscara /20, né? Ela tem todos esses bits aqui iguais a zero. Os bits finais dela são iguais a zero. Um endereço de rede, ele obrigatoriamente está em definição de endereço de rede. O endereço de rede, todos os bits finais são iguais a zero. Se você pegar um endereço, por exemplo, vou ter aqui 10.2.0.0, né? Se você passar para binário, esse endereço aqui, vou fazer na calculadora aqui para ir mais rápido. Esse endereço aqui, né? O 10, decimal. Em binário ele é 1010. O endereço aqui então é 00001010. Endereço 2. O endereço 2 aqui é o endereço 00000010. E o restante é tudo zero. Tá? Botou um zero aqui. Então, esse endereço aqui, você vê que ele casa com essa máscara, porque o final dele aqui é sempre zero. Se você pegar esse endereço que você botou aí, 12.10.1.0, 12.10.1, 12.10.1.0, endereço aqui, que vai ter o formato 0000, 12 é o 8 mais 4, 100. Tá? 10, 0000, 010. 1, ele já é o endereço 00000001. Então, esse endereço aqui, tá? Em notação decimal separada por pontos, equivale a esse endereço binário aqui. Repara que, obrigatoriamente, para poder casar com a máscara de rede, esse endereço aqui não poderia ter esse bit 1 aqui ativado. Tá? Então, esse não é o endereço que faz alinhamento com essa máscara. 12.10.128 daria. 12.10.128 daria. Que aí você teria 12.10.128.0, né? O endereço seria esse aqui. Aí você tem um alinhamento lá dentro que você consegue. E a definição de endereço de rede é que é um endereço onde todos os bits do campo de hospedeiro são iguais a zero, né? Então, esse endereço aqui ele não poderia. Aqui não, aqui você tem um alinhamento, então você consegue. Aí você faria a mesma coisa. Aí quais seriam as 8 sub-redes? A primeira, 12.10.128.0. A segunda sub-rede seria qual? 12, no caso considerando com a mesma máquina, 12.10.130.0. E aí vai. 12.10.132.0. E aí vai seguindo de 2 em 2. Ok? 130 pode, 130 linha. Né? Qualquer endereço que você tenha alinhamento pode. Né? E o 130, endereço 130, aqui, né?
olha, 130 é uma das... Não, 130, desculpa, 130 não pode. 130 é uma das sub-redes. Tá? É uma das sub-redes. Você quebrou 130, você pode, se você usar a máscara que a gente usou lá no exercício, né? Que no caso foi a máscara... Foi a máscara barra 23. O 130, ele alinha com barra 23. Se você pegar o 130, você vê aqui, ó, 130 é esse carinha aqui, ó. É 128, né? 130 é esse aqui, né? 128 mais 2, 130. Ele faz um alinhamento com a máscara barra 23, que a máscara barra 23 ela termina aqui, ó. Barra 23 é 23 bits. Então ela é uma sub-rede da máscara barra 23. Agora, se você pegar uma sub-rede da máscara barra 20, a barra 20 termina aqui, ó. Então, o 130 ele não serve, ele não casa com a máscara barra 20. Quando o professor fala casar, é os bits 1 da sub-rede casar com os bits 1 da máscara principal, é isso, né? Tá um pouco, pode falar de novo que estão fazendo barulho aqui fora? Quando o professor fala alinhamento, é o bit 1 da submáscara, da sub-rede casar com os bits 1 da máscara principal, né? Isso, tem que estar lá dentro, tem que estar junto. Tá, ok. É porque é a definição, né? Qual é a definição de endereço de sub-rede? Endereço de sub-rede é aquele endereço onde você pega o endereço que você deu, né? E todos os bits do campo de hospedeiro tem que ser igual a 0. É o primeiro endereço. Esse aqui, se você pegar a máscara barra 20, a máscara barra 20 termina aqui. Se você pegar o campo para esse endereço aqui, se você pegar o campo de hospedeiros, tem um bitzinho 1 aqui no meio, inserido. Então, esse aqui não é um endereço de rede compatível com a rede barra 20. Mas então o 132 também não daria, né? Por que daria 130, com a barra 20, não, que é a original, né? Mas a nossa sub-rede aqui, o endereço é barra 23, né? Com barra 23 a gente termina aqui, ó. Barra 23 ele casa. Não, mas o... Ah, porque teria um na esquerda, né? Estaria lá na esquerda. Ele estaria dentro do campo de... Todos os bits 1 estão dentro do campo da máscara de sub-rede. Campo de endereçamento de rede. Entendi. Então, são detalhezinhos, né? Que, na verdade, quando se define uma máscara, o que aconteceu aqui, ó? Por exemplo, ó, como exemplo, né? Nas nossas sub-redes aqui, elas estão todas aqui, né? Então, não poderia, para alguém, por exemplo, alguém falar, a sub-rede 10.2.7.0. Não poderia, porque 10.2.7.0 é um endereço válido para host. Né? E essa aqui, essa rede que vai de 10.260, ela vai de 10.260 até 10.27255. Então, a 10.270 é um endereço válido. Tá? Não pode ser utilizado para rede. Volta lá na sua... Isso, é nesse slide. É porque, assim, aqui... É porque eu não estou conseguindo... Peraí. Estou tentando calcular aqui, peraí. Esse aqui de baixo? 2, 3, 4, 5, 7. Ok. Isso. Baixo seria esse cara aqui, ó. 2, 3, 4, 5. É a posição 128 mais a posição 4. Tá? 132. Então, aí já não quebrou a máscara, porque o número de zeros é maior do que o de hospedeiro, né? Mas isso não tem problema. Não tem problema. O importante é que o endereço de rede não pode ter nenhum bit 1 dentro do campo de hospedeiro. Ah, agora fechou. Entendi. Agora fechou. Todo endereço que define a sub-rede tem que estar dentro
da faixa de bits 1 que define a subrede. Entendi. Então, se tiver mais, não tem problema. Não tem problema. Ok, entendi. Na verdade, eu vou até complicar um pouquinho aqui, né? Só para falar assim, né? O que a gente faz quando está usando máscara aqui? Quando a gente usa máscara, a gente está quebrando uma rede em subrede. Né? Isso aqui já é uma parte mais avançada. Tá? Assim como, né? Vou botar aqui vou fazer um desenho aqui. Como você quer fazer a apresentação? Poder desenhar. Na verdade, está aqui. Ó. Vamos imaginar uma rede classe C, uma rede barra 24. Isso aqui é a rede padrão. Né? Então, isso aqui vai do 0 ao 255, não é isso? Uma rede classe C. Sim. É a rede barra 24. Aí a gente sempre está falando assim, quebrar em 4 sub-redes. O que é quebrar em 4 sub-redes? Você quebrar exatamente aqui no meio, né? Você quebra aqui, você quebra aqui, você quebra aqui. Você ficou com 4 sub-redes do mesmo tamanho, não é isso? Sim. Né? Vamos mudar um endereço para essa rede aqui. Por exemplo, a rede aqui, essa rede aqui, eu estou trabalhando com a rede 92, 68, 10. Tá? Então vai da rede desde o 92810 até o 9281255. Falando em quebrar em 4, a gente está falando que em roubar 2 bits do campo de rede. Desculpa, do campo de host. Né? Então, a gente trabalharia com máscara barra 26, não é isso? Sim. Então, quando eu trabalho com barra 26, eu estou quebrando em 4 partes. Então, aqui eu estou indo de 0 a 63, estou indo de 64 a 128. Né? Então, aqui, por exemplo, a primeira vai de 0 a 63, a segunda vai de 64 a 127, a terceira vai de 128 a 192, 91, desculpa, e a última vai de 192 a 255. Então, essas são as 4 sub-redes que eu criei. Tá? Agora, e se eu quisesse 3 sub-redes, eu poderia quebrar esse meu endereço em 3 sub-redes? Né? Porque a gente sempre trabalha com potência de 2. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar um bit, eu quebro em 4, em 2. Se eu pego 2 bits, eu quebro em 4. Né? Se eu pego 3 bits, eu quebro em 8. Mas e uma determinada organização que precisasse de 3 sub-redes? Seria possível? Né? É possível. Tá? Eu só não consigo 3 sub-redes de mesmo tamanho. A única regra que eu tenho que respeitar mesmo é essa regra que eu falei para vocês do alinhamento, que o endereço de rede tem que estar cabendo dentro da máscara. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, tá, pegar esse meu endereço aqui, quebrar em 3 sub-redes, eu quebraria da seguinte maneira. Ó. Eu posso ter uma rede aqui que tem 128 endereços e 2 redes de 64 endereços. Quem seria essa minha primeira sub-rede aqui? Essa minha primeira sub-rede aqui seria a rede 92, 68, 1, 0, barra 23. Desculpa, barra 25. A rede barra 25 significa uma rede com 128 endereços. Né? Essa minha rede aqui seria a rede 192, 68, 1, 128, barra 26. E essa minha última rede aqui seria a rede 192, 68. Vou escrever 1, 192, barra 26. Dessa forma, se vocês repararem, na mesma faixa de rede que eu quebrei, eu tenho uma parte com uma máscara e 2 outras partes com outra máscara. Não importa, isso funciona perfeitamente. A única coisa que importa é que está sendo respeitado o alinhamento. Esse endereço, ele cabe na rede barra 25.
Esse endereço, ele cabe na rede barra 26. Esse endereço, ele cabe na rede barra 26. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma organização e quebrar ela em 3 sub-redes. Uma das sub-redes vai ter o dobro do tamanho das outras. Mas os roteadores vão trabalhar sem nenhuma dificuldade com isso aí. Tá legal isso aí, não? Ah, entendi. Então, a gente sempre faz exercício aqui, né? Quando a gente está estudando pela primeira vez, a gente sempre bota um facilitador, assim, né? Sempre quebrando redes do mesmo tamanho. Mas não tem essa obrigatoriedade. Na verdade, a única coisa que importa para o roteador é quando você configura uma interface dele, ele não está nem aí para o resto. Por exemplo, o roteador que vai ver essa interface aqui, ele não está nem aí para o resto. O resto não interessa para ele. Para ele interessa o seguinte: eu dei o endereço inicial e eu dei uma máscara. Essa máscara vai me definir um tamanho, uma faixa de endereço. Se esse endereço inicial é um endereço válido para essa máscara, está valendo para ele. Né? Cada roteador ele vê cada subrede de uma forma completamente independente das demais. Tá? Então, essa parte de endereçamento, na verdade, tem muita coisa ainda. Né? É um crescimento, né? Vamos falar assim. Tá? Quem vai trabalhar com redes, depois quem for trabalhar com redes, se for trabalhar com essa parte de endereçamento, tem muita coisa para ver ainda. E quando chegarem na disciplina laboratório de redes, aí vocês vão começar a usar essas masters, vão configurar roteadores, aí vai ficar mais claro ainda para vocês. Gente, mais alguma dúvida? Se queiram fazer tem mais alguma pergunta? Em relação ao conteúdo? Nada? Aqui é o conteúdo, né? A prova, obviamente, vai ser com consulta, já que vocês vão fazer remotamente. Né? Dá uma lida, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida agora, ou se tiver dúvida durante a semana também, posta no Canvas, manda e-mail que eu vou tirando a dúvida de vocês. Valeu, professor. Não tem mais dúvida? Tá? Vou encerrar aqui a gravação, mas vou ficar aqui esse horário inteiro da aula, tá? Qualquer coisa, só chamar aí que eu respondo. Valeu, professor. Um abraço, saúde e paz aí para todo mundo. Abraço aí, tá? Já fez chamada? Pode sair? Quem Não quiser. vou fazer a chamada hoje, não. Perfeito, então, professor. Um abraço aí, galera. Um abraço. Boa semana, né? Bom feriado semana que vem para vocês, tá? É o dia da prova aí, ou se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Abraço aí.